Olá, meus queridos, tudo bem? Então, hoje iremos fazer a correção das atividades, que eu deixei para vocês fazerem no vídeo passado. Logo, peguem o livro de vocês, que está aqui, e acompanhem. Vamos lá? Sabendo que as páginas são da 265 a 270. Vamos lá? O primeiro quesito da página 265 diz o seguinte: observe as fotografias dos seres vivos abaixo e identifique o grupo ao qual pertencem zooplâncton, nécton ou bento. Para isso, escreva a letra das fotografias nos locais adequados. Então perceba aí que você tem 3 imagens. Na primeira imagem, que é a A, você tem o pepino do mar. Na B, você tem aí um zooplâncton. E na C, você tem uma tartaruga. Você pode perceber que logo aí embaixo você tem 3 quadrados, onde você vai relacionar. Então, no primeiro quadrado, ele tem nécton. Lembrando, nécton são aqueles seres vivos que conseguem se deslocar dentro da água, nadando livremente. Então, se você for analisar a imagem B, a imagem C, dentre esses 3 seres vivos, quem consegue se deslocar livremente é justamente a tartaruga. Logo, letra C. Já no segundo quadrado tem aí o bento. O bento, no caso, são aqueles animais que eles vivem fixo em algum substrato, ou no caso eles vão viver fixo no solo, ou ele vai viver rastejando no fundo do mar. Analisando essas 3 imagens novamente, o que vai corresponder ao animal bento é justamente o A, que é o pepino do mar. No terceiro quadrado, ele vai relacionar o zooplâncton. O zooplâncton, ou no caso o plâncton, são aqueles animais que vivem à mercê. O que seria isso? São aqueles que são levados pela correnteza. Logo, só sobrou o B, que você tem aí como exemplo zooplâncton. Tá certo? Então, vamos seguir nessa página 265. O segundo quesito diz o seguinte: observe o aquário de água doce que Carlos tem em sua casa. A letra A diz o seguinte: quais elementos presentes nesse aquário fazem parte do meio biótico? Lembrando, biótico são aqueles seres vivos. Então, são aqueles fatores que têm vida. Se você for analisar o aquário, você tem peixes e plantas. Salientando, se a planta, no caso, for de plástico, não vai estar em meio biótico, ok? Letra B diz o seguinte: e quais fazem parte do meio abiótico? Logo, abióticos são aqueles que não têm vida, tá certo? Então, se a gente for analisar aí nesse aquário, você vai ter luz, o gás oxigênio, água e substrato. Então, estão aí as respostas. Letra C diz o seguinte: como podemos chamar a interrelação existente entre o meio biótico e o meio abiótico? Então, se você vê a interação, no caso, meio biótico, isso quer dizer aqueles fatores vivos, e o meio abiótico, que são aqueles que não têm vida, nós estamos tratando de ecossistema. Tá certo? Então, tá aí a resposta. A letra D. Se alterarmos algum fator do meio abiótico desse ecossistema aquático, ocorrerão alterações no meio biótico? Em caso afirmativa, cite um exemplo. Percebam que, se você altera um fator abiótico, que é a água, o gás oxigênio, a luz,
Logo, vai interferir no fator biótico. Então, a resposta é sim. E aí, o que é que você pode descrever, né? Se você diminui, vamos dizer, ou retira o gás oxigênio, né, você vai desequilibrar esse ecossistema e provocando aí a morte desses animais presentes no aquário, tá certo? Se você retira, no caso, a luz, né, você vai interferir, no caso, na vida das plantas. Então, o fator abiótico ele vai sim interferir no fator biótico. Vamos lá, prosseguindo. Na página 266, o terceiro quesito diz o seguinte: observe os seguintes seres vivos. Então vejam aí nessa primeira imagem, tem aí do lado esquerdo, você tem a segunda, a terceira e a quarta. Diante disso, na primeira imagem você tem microcrustáceos. Na segunda imagem, você tem o fitoplâncton. Nessa terceira imagem de baixo, você vai ter, né, peixe roncador. E na quarta imagem, você vai ter aí o tubarão. Diante disso, a letra A diz o seguinte: monte no caderno uma cadeia alimentar com os seres vivos apresentados acima, acrescentando nela os decompositores. Então, essa atividade aí vocês vão fazer no caderno. Logo a seguir eu vou mostrar para vocês. E a letra B, ele diz o seguinte: identifique os organismos produtores, os consumidores primários, os consumidores, no caso, secundário, os consumidores terciários da cadeia alimentar que você montou no item A. Então, vamos lá para verificar como fica aí essa cadeia alimentar. Então, perceba que a cadeia alimentar ela é composta, né, por 3 elementos: produtor, consumidor e decompositor. Essa questão ela deu, no caso, 4, né, imagens, 4 seres vivos, onde você vai ter aí representando o produtor, o fitoplâncton, onde você vai ter aí como consumidor primário o zooplâncton, você vai ter como consumidor, no caso secundário, o peixe roncador e, né, o consumidor terciário, o tubarão. Vejam que na questão foi solicitado para você colocar os decompositores. O decompositor ele pode ser aí, né, fungo ou bactéria. Ao analisar essa cadeia alimentar, você pode perceber que as setas eles estão indicando, né, justamente de onde sai a energia para onde vai a energia. E vejam que de todos os seres vivos aí, ó, vai ter uma seta indicando para o decompositor. Por quê? Se no caso o produtor morrer, quem vai promover a decomposição é fungos e bactérias. Se qualquer um dos consumidores vier morrer, né, quem vai promover a decomposição aí são os decompositores, fungos e bactérias. Então, aí analisando essas setas. Vamos seguir. Na página 266, diz o seguinte, né, o quarto quesito. Na África, são encontradas estepes e savanas. Escreva qual bioma cada uma destas fotografias representa. Então, se a gente for analisar essas duas imagens aí, ó, essa primeira imagem do lado esquerdo, né, é caracterizado pelo estepe. Por quê? A vegetação você pode perceber que é rasteira e apresenta poucas árvores ou quase nenhuma. Já na segunda imagem, ela vai ser representada pela savana. A savana ela é semelhante ao estepe, mas a presença, no caso, de árvores. Tá certo? E aí diz o seguinte: existem biomas semelhantes a esses no Brasil? Em caso afirmativo, sítios. Então, sim, vai existir, né, biomas brasileiros que são semelhantes a estes dois, que no caso são, né, representados pelos pampas e pelo cerrado. Então perceba que o pampa, no caso, ele vai ser semelhante ao estepe e o cerrado à savana.
ok? Vamos lá prosseguindo. Na página 267 tem o seguinte aí, ó. Nos ecossistemas, você vai precisar completar com algumas palavras. Então, o habitat. Então, o que seria o habitat? O habitat é a casa, é o local, né, onde os seres vivos, né, vivem. E o nicho ecológico refere-se ao modo de vida, às condições do ambiente que ele pode, né, tolerar e as suas relações com outros seres vivos. Então percebam aí, ó, as respostas. Habitat, que é a casa onde esse animal ele vive, e o nicho ecológico é tudo aquilo que aquele animal desempenha, né, na sua vida, no seu dia a dia. O segundo diz o seguinte aí: os seres vivos podem interagir entre si para a obtenção de alimentos. Quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre a transferência sequencial de energia entre os seres vivos, que é conhecida como cadeia alimentar. Então percebam que a cadeia alimentar ela vai ser uma sequência linear, onde um ser vivo vai servir de alimento para outro, onde você pode perceber aí, não é, onde que há, não é, uma transferência de energia. E aí, por fim, né, diz o seguinte: em uma cadeia alimentar, os seres vivos são classificados em. Então, lembra que eu falei, né, que temos 3 elementos. São eles aí, ó, produtores, consumidores e decompositores. Tá certo? Vamos dar continuidade. Nessa página 267, né, diz o seguinte: o conjunto de ecossistemas semelhantes é chamado biomas. Então, ó, os ecossistemas, sabemos que é a relação entre os fatores, né, biótico, vivo, e fatores abióticos, não vivo. Então, quando temos ecossistemas semelhantes, logo temos aí biomas. Ao lado esquerdo, você pode perceber aí, ó, os principais biomas terrestres são, aí tem tundra, floresta boreal, e aí você vai completar. Floresta tropical, depois tem o seguinte, floresta temperada decídua, e aí você vai colocar savanas, temos aí campos e desertos. Então perceba aí que temos a representação desse lado esquerdo dos biomas, né, mundiais, terrestres. Já no lado direito, está se referindo aos principais biomas brasileiros. Então, né, que são Cerrado, Floresta Amazônica, Mata, no caso, Atlântica, Pantanal, Campos Sulinos e Caatinga. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Na página 269, ele diz o seguinte no primeiro quesito. Leia o trecho da reportagem abaixo. Então perceba que o texto ele fala sobre camada de ozônio se recupera, mas melhor ainda é irregular. Então, ó, se essa relação, no caso da camada de ozônio, né, em relação à nossa sobrevivência, vai estar descrevendo aí nesse texto. A partir do momento que a camada de ozônio ela melhora, né, para a gente vai ser ótimo, porque a gente não vai, no caso, receber muito, né, radiação. Radiação essa que vai vir do Sol, a radiação ultravioleta. Então, diante disso, vocês vão ler esse texto e aí a letra A diz o seguinte: em qual camada da atmosfera está situada a camada de ozônio? Então, percebam que a camada de ozônio ela vai estar localizada na segunda camada da atmosfera, que é justamente a estratosfera. Ok? E a letra B diz o seguinte: segundo a reportagem, a camada de ozônio protege o planeta. Explique essa afirmação. Então, ó, assim como eu já tinha falado para vocês, a camada de ozônio ela vai absorver ou reter a radiação ultravioleta, que é aquela no qual é emitida pelo Sol. E isso, né, é positivo. Então, temos que diminuir, né, a poluição
para que não haja uma danificação nessa camada, tá certo? Na página 269, no segundo quesito, diz o seguinte: muitas atividades humanas são responsáveis pela emissão de partículas poluidoras do ar atmosférico. Podemos citar como exemplo a utilização de veículos automotivos, poeiras industriais, entre outros. Com isso, você tem a letra A. Cite 3 atitudes cotidianas que contribuem para a qualidade do ar atmosférico. Existem várias, né? Porém, aí eu só coloquei aí 3, tá certo? Então, utilizar transporte coletivo, por quê? Né? Você diminui a quantidade de carros na rua e com isso, né, você diminui a poluição, né, decorrente, né, do carro. Outro fator, não queimar materiais. A partir do momento que você queima, você está liberando, né, aí com essa queima gases poluentes. E outro fator, não é, que temos economizar energia elétrica. A letra B diz o seguinte: em sua opinião, o ar de sua cidade é poluído? Então, cada um, né, vai ter que analisar aí, haja vista que acaba sendo uma resposta pessoal. Então, não vai ter resposta aí errada. Vocês analisem, no caso, o ar de sua cidade e escrevam nessa questão. Vamos lá, seguindo. Na página 270, ele diz o seguinte, o terceiro quesito. Os povos indígenas dependem dos recursos da floresta para sobreviver dela. Utilizam parte de plantas para alimentação e fins medicinais. Consomem a carne dos animais silvestres, extraem mel, entre outros recursos. A floresta também é importante para a cultura e a espiritualidade desses povos. Diante disso, né, você tem a letra A. Converse com um colega, nesse caso, né, você pode conversar, né, com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô, né, com alguém de casa, tá certo? E aí, ó, diante disso, vocês vão se questionar, né, debater sobre isso, né? As florestas são importantes apenas para os povos que nelas habitam? E aí você vai ter uma resposta pessoal, salientando que, né, a floresta ela não vai ser só importante para quem lá habita, né? Ela vai, né, contribuir para todos do nosso planeta. Então leve para esse viés, tá certo? E a letra B diz o seguinte: as florestas tropicais podem ser classificadas como um bioma. Por quê? Cite um exemplo que pode ser encontrado no Brasil. Então, a floresta, no caso, ela pode sim ser classificada como um bioma, a floresta tropical. Então, a resposta é sim. E por quê? Porque ela vai ter características semelhantes, né, de ecossistemas, né, que vão estar agrupados entre si. E quais serão essas características, né? A temperatura, a vegetação, que é levada em consideração. Então, alguns exemplos, né? Você tem a floresta amazônica e a mata atlântica, que são, no caso, exemplos de biomas, né, que vão estar presentes na floresta tropical. Vamos lá, dando continuidade. O quarto quesito diz o seguinte: com base nas informações sobre os animais, responda. Então você tem duas imagens aí. Essa do lado esquerdo você tem o lobo-guará. E no caso do lado direito você tem o tamanduá-bandeira. E a questão aí é o seguinte: o lobo-guará e o tamanduá-bandeira possuem o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico? Explique. Então, se vocês analisarem, né, eles podem sim, né, estar no mesmo habitat, né? Eles podem estar presentes ali nos mesmos locais. Porém, cada um vai ter o seu nicho ecológico,
que é todas as relações, né? Alimentação, a relação que ele vai ter, no caso, com outro animal, não é? Então, eles vão ter seu nicho ecológico diferentes, tá certo? Diante disso, né, eu deixo para vocês duas indicações de filme, onde vocês podem, no caso, encontrar no YouTube, que seria, né, Procurando Nemo, e o outro, no caso, Vida de Inseto. São muito bons aí esses dois filmes para vocês entenderem essas relações que vão existir entre um ser vivo e outro. Por fim, deixo uma frase, né, uma reflexão para vocês. Fé na vida. Todo santo dia. Tá certo? Fique com Deus e até breve.